Atos, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 51. No título da minha Bíblia, ela vai falar sobre a morte de Estevão. Estevão, ele foi o primeiro mártir da igreja. Não sei se vocês sabem o significado, a origem da palavra mártir, mas mártir, quando a gente ouve na palavra mártir, parece que é aquele que chegou e morreu por uma causa, né? Mas foi a partir de Estevão que teve esse significado, porque no original, no original da palavra mártir no grego, ela significa testemunha, uma pessoa que testemunha sobre alguém. Estevão, ele morreu por causa de quem? Jesus. Por testemunhar sobre a vida de Jesus Cristo, que era o principal, motivo do seu viver e da sua obra. Vamos ler a palavra de Deus lá no versículo 51, no capítulo 7. Diz assim a palavra de Deus. Estevão, ele falando perante o Sinédrio, ele vai dizer assim: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Com estas palavras, adormeceu. Irmãos, se eu tiver que dar um nome para a mensagem de hoje, eu vou falar uma frase: pedir perdão é uma grande virtude e perdoar é uma grande honra. Vou explicar. Em alguma das minhas pregações do passado, eu tinha pregado acerca do perdão. E eu até perguntei para a igreja, para vocês, algum de vocês se lembram, que estavam aqui no dia, o que seria mais difícil a gente chegar e falar? A gente pedir perdão ou a gente ser perdoado? Se algum de vocês estava nesse dia, você deve se lembrar disso. E quando a gente chega e fala o que é mais difícil, eu pedir perdão ou eu ser perdoado, a gente não vai conseguir chegar numa resposta, porque a gente vai ver que as duas coisas elas são difíceis. E hoje eu quero voltar a falar sobre essa questão do perdão, só que a partir de uma outra visão, de uma outra situação, acerca do que é você pedir perdão, ou o que você chegar e você perdoar. Eu falo que pedir perdão é uma virtude e perdoar é uma grande honra. Por que isso daí? Porque é uma virtude, porque é uma grande honra. E eu falo assim: o pedir perdão de coração e perdoar de coração. Aí eu tenho que começar explicando o que significa virtude e o que significa honra. Aí eu fui pesquisar no dicionário e eu vou descobrir que virtude é uma qualidade moral
um caráter positivo de uma pessoa. O que significa um caráter positivo de uma pessoa? Por exemplo, honestidade, humildade, paciência, compaixão, empatia, né? Um caráter positivo é isso daí. Você não vai chegar e você vai falar, por exemplo, agressividade é um caráter positivo de uma pessoa. Um caráter positivo de uma pessoa quando você enxerga isso dentro de alguma pessoa, alguma qualidade boa que essa pessoa tem. Então eu falo que virtude seria esse tipo de qualidade moral que a pessoa tem. Honra, o que significa honra? É uma pessoa que é tratada com respeito, uma pessoa que merece o respeito, uma pessoa que é tratada com dignidade, uma pessoa merecedora de dignidade. Então eu vou falar assim, que o pedir perdão de coração é uma grande virtude. Por quê? É difícil nós pedirmos perdão. Chegamos, reconhecemos nossos erros, mas quando a gente vai falar ou pedir perdão para alguém, reparem como é difícil a gente expressar isso daí. Por quê? Porque parece que nós não conseguimos tirar para fora isso, porque parece que é uma situação muito humilhante, muito degradante para alguém, mesmo quando ela tem errado. Então muitas vezes a gente chega e a gente reconhece o erro, mas a gente chega e quando vai falar para a pessoa, em vez de pedir perdão, a gente chega, olha com aquela cara de coitado e fala, vamos seguir em frente. Ou seja, você pediu perdão até um determinado momento, né? E a gente vai ver que ele é uma grande virtude, e você quando começa a enxergar que o ato de pedir perdão, você vê a sinceridade do coração na pessoa, é porque ela tem dentro de si essa característica. Ela tem dentro de si uma qualidade dela que faz a gente enxergar que o pedido de perdão dessa pessoa é verdadeiro. E aí a gente vai e a gente aceita. A gente perdoar, eu digo que é uma grande honra, porque, como eu havia falado acerca da palavra honra, é uma pessoa digna de respeito. Então, uma pessoa que perdoa de coração, ela é digna de respeito. E você vai acreditar que aquela pessoa perdoou, porque você sabe que o coração dela é assim. Porque quantas pessoas nós conhecemos que perdoaram, mas elas não perdoaram tudo. Perdoaram até o momento, mas elas chegaram e não conseguiram ultrapassar aquele perdão. Ou seja, ela não tem esse respeito, ela não tem essa dignidade dentro dela para ela conseguir colocar para fora esse perdão. E eu vou usar esse texto de Estevão, essa passagem que vai mostrar sobre a morte de Estevão, para poder falar um pouquinho do significado da gente chegar e pedir perdão e a gente perdoar. E quando eu falo pedir perdão, não é simplesmente quando a gente erra. A gente pedir perdão até mesmo quando a gente está certo. E nós vamos olhar sobre essa ótica, sobre esse momento, quando as pessoas, os judeus da sinagoga, do Sinédrio, eles apedrejaram Estevão. Então a história de Estevão, ela está diretamente relacionada nos capítulos 6 e 7. A gente vai ver que Estevão, ele foi um homem levantado para ser diácono. E lá no capítulo 6, ele vai começar a falar assim, no versículo 5, quando ele foi escolhido. Aliás, ele foi o primeiro diácono a ser mencionado aqui. Estevão, ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Aí quando a gente vai chegar no versículo 8, ele começa a fazer a sua obra, o seu ministério, a gente vai ver que Estevão era um homem cheio de graça, cheio de poder, que fazia prodígios e grandes sinais no meio do povo. Por causa disso, por ele ser um homem que falava a verdade, um homem que tinha muita fé,
um homem que chegava e fazia sinais e maravilhas, porque se você se lembrar, quando Jesus comissionou os seus discípulos, ele falou que os sinais seguirão aqueles que creem. Então Estevão, ele era um homem que pegava a palavra de Deus, tinha enfermo, ele chegava e orava, Jesus curava, tinha endemoniado, ele orava, Jesus expulsava, e ele era um homem que ele fazia muitos sinais no meio do povo. E muita gente, o que acontece quando você faz o bem? Muita gente começa a te seguir, mas não seguia ele, seguia Jesus, a quem ele pregava. Só que existia um pessoal no meio dos judeus que eles ficavam com ciúmes, ficavam com raiva, porque provavelmente Estevão pregava no meio dos judeus e aqueles que eram da circuncisão, eles se convertiam ao cristianismo, se convertiam a Cristo e começavam a seguir Estevão, que pregava a palavra de Deus. Ou seja, Estevão, ele foi pego por alguns homens lá do meio dos judeus que mentiram, falaram que ele estava pervertendo a palavra de Deus, a palavra que Moisés tinha ensinado, ele estava pervertendo a lei. Pegaram esse homem, Estevão, e levaram diante do Sinédrio. Sabe o que significa Sinédrio? Sinédrio é como se fosse um tribunal para decidir sobre as causas da religião judaica. Era um tribunal onde existiam vários entendidos, vários mestres, vários homens que conheciam a lei, que ficavam lá no meio do tribunal. É como se você fosse chegar e você fosse diante de um juiz, e lá dentro, diante do juiz, existiam vários juízes, que iam decidir acerca da sua defesa. E eles levaram Estevão diante desse tribunal para chegar e ele ser julgado, e aí perguntaram para ele: o que você tem a falar em sua defesa? E Estevão, se você for pegar no capítulo 7, vai ver que ele chegou e ele contou a história todinha do povo de Israel em algumas frases, em algumas palavras. Ele contou a história do povo de Israel desde a chamada de Abraão até chegar em Jesus Cristo, falando que em determinado momento as pessoas elas deixaram de seguir a lei que Deus ele deu para Moisés. E Moisés, antes da sua morte, ele chegou e falou que Deus iria levantar um profeta igual a ele. Um profeta, um homem, para ser o quê? Moisés, ele simbolizava quem naquela época? Simbolizava o Messias que foi levantado para chegar e salvar e livrar o povo de Israel das mãos da escravidão do Egito. E Moisés, ele chegou e falou que Deus iria prover um homem no futuro para ser um profeta semelhante a ele. E aí foi a deixa para Estevão chegar e falar exatamente isso que nós lemos no versículo 51. Homens de dura cerviz, homens duros de coração, que não acreditaram no trabalho, na obra de Deus através dos tempos, através de Abraão, de Moisés, de Davi, ele vai citar, de profetas que pregaram a Jesus Cristo. Praticamente todos os profetas do Antigo Testamento que estão aqui na palavra de Deus, eles falaram de quem? Anunciavam a Cristo Jesus. Homens como Isaías, Jeremias, Ezequiel, homens como Daniel, que chegaram e anunciaram a Cristo centenas de anos antes de Jesus vir, falando que iria vir um Salvador do mundo, que iria vir alguém para chegar e fazer com que o povo de Deus ele fosse liberto da escravidão. Só que não era da escravidão igual a que Moisés ele chegou e libertou, mas era a escravidão das garras do inimigo, para que o povo de Deus ele tivesse acesso a uma vida eterna. E aí Estevão, ele chegou, ele começou a falar essas coisas. O que aconteceu com o povo? O que aconteceu com o povo? Vai dizer que eles, sabe o que significa rilhar os seus dentes? Você está tomado de tanta raiva, de tanto ódio, de tanta ira no seu coração, em que você não consegue se aguentar e você começa, antes de sair para a agressão, o que você faz? Você começa a chegar e rilhar os dentes, é você começar a roçar o dente de cima com o dente de baixo, até o momento que você faz um barulho dentro de você, que nem você se aguenta.
É a pessoa de tão nervosa que estava. Então aí vocês imaginem o seguinte: ele vai fazer uma declaração lá no versículo de número 55 e 56, em que ele vai chegar e ele vai falar assim. Lucas ele ainda faz questão de chegar e vai falar: Estevão, cheio do Espírito Santo, ele olhou para o céu, viu a glória de Deus, ele enxergou Jesus à destra de Deus e disse: Eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Irmãos, quando alguém chega e faz e diz uma frase dessas, uma visão dessas, que ele chega e olha, o que você imagina? Eu particularmente, eu vou imaginar o seguinte: alguém que olha para o céu e tem uma visão do céu, enxerga Deus, enxerga o Senhor, não fisicamente, não com uma forma, mas o coração dele conseguiu contemplar a glória de Deus. E ele começa a enxergar Jesus do lado de Deus, e ele começa a contemplar a glória de Deus. Eu vou falar que ele estava antevendo a sua morte. A gente conhece o testemunho de algumas pessoas que antes de morrer enxergavam a glória de Deus, o Senhor abrindo as suas mãos. A partir do momento em que uma pessoa ela começa a enxergar a sua passagem dessa vida para outra, que é a eternidade, irmãos, nada mais daquilo que ela tem, ela sente, ela é percebida na vida dela, humana, física, que nós temos, importa. Porque para aquele que lutou e batalhou e viveu, a partir do momento que conheceu a Jesus e vive a sua vida por ele, e Estevão ele é um dos grandes, apesar de pouco ser citado, mas ele é um dos grandes homens da Bíblia, porque ele chegou, e não só porque ele era um homem cheio de fé, de graça, de poder, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, que pregava a palavra com muita eloquência, e que ainda ele chegava e ele ia atrás dos enfermos, ele orava e curava, porque ele fazia sinais e prodígios, significa que ele fazia sinais e maravilhas. Não diz exatamente que tipo de maravilha, mas quando fala sinais e prodígios é porque ele fazia muita coisa grande naquele meio em que ele pregava. Então provavelmente a Bíblia não registra, mas provavelmente muitas pessoas foram curadas, muitas pessoas foram saradas, muitas pessoas foram libertas, por causa das suas orações e por causa da palavra que ele pregava. E ele pregava o quê? O Evangelho da salvação e da verdade em Jesus Cristo. Ele não estava preocupado com a sua própria vida. Ele estava preocupado em falar de alguém que o salvou e o resgatou da morte. E é uma coisa a mais ainda das nossas vidas, porque nós, por exemplo, para nós que somos crentes, nós somos agradecidos a Cristo por nos ter salvo da morte, a morte eterna, não a morte física que nós vamos ter ainda no futuro das nossas vidas. Mas nós agradecemos a Cristo, mas muitas vezes nós não fazemos aquilo que Jesus ele coloca no nosso coração, que é isso que ele fez. E quando ele foi levantado para ser diácono, ele foi levantado para ser diácono o quê? Da igreja, diácono dos apóstolos. Um homem que dizia lá, com os apóstolos eles falaram lá no capítulo 6, pessoas que possam servir no meio do povo e trazer e dar a refeição diária para aquelas que são viúvas e os pobres. Para que os homens de Deus, para que os apóstolos eles pudessem se dedicar mais à palavra de Deus, à oração, para poder chegar e orientar e trazer revelações de Deus acerca de como proceder e viver no mundo naquela época. E a gente vai ver que esse homem,
Ele estava fazendo mais ainda daquilo que foi colocado na sua mão. Isso faz nos lembrar exatamente quando Cristo ele chegou e falou que se a gente faz aquilo que mandam para nós, a gente é um servo inútil. E nós temos que fazer mais do que aquilo, para aquilo que nós somos chamados. Nós somos chamados para quê? Para ser salvos. Nós somos chamados para viver uma vida eterna. Só que isso não basta. Nós somos chamados para a gente chegar e pregar o Evangelho da verdade. Nós somos chamados para pegar o Evangelho da salvação. E a cada dia que passa está mais difícil ainda da gente chegar e conseguir pregar. Cada dia que passa está mais difícil ainda da gente fazer as pessoas lá fora acreditarem. Seja por nosso testemunho, seja pela palavra que nós pregamos. E muitas vezes nós chegamos e estudamos e vamos tentando aprender técnicas e fazer com que as pessoas elas aprendam e conheçam a palavra de Deus. Técnicas de quê? Técnicas de a gente chegar e poder fazer com que a pessoa ela seja influenciada pela gente. E não é pela gente que as pessoas têm que ser influenciadas. Nós simplesmente somos instrumentos de Deus. Da maneira que nós somos, cada um de nós temos as nossas diferenças, e nós somos levantados por Deus para a gente, dentro da nossa maneira de ser, de viver, da nossa maneira de trabalhar, de conviver com as pessoas, dentro do nosso jeito, levarmos esta palavra de salvação. Simples assim. Jesus, ele sempre foi simples. A gente vai ver que a palavra de Deus é quem nos capacita, e nós não precisamos de capacitação no significado de eu preparar e conhecer conforme é a motivação que os homens eles fazem, né? Porque a gente pode reparar, hoje tudo existe um tipo de motivação para você chegar e você vender um produto. Seja qual for o produto que você vai vender, porque as pessoas elas encaram o seguinte, pensam que o Evangelho é um produto para ser vendido, e ele não é um produto para ser vendido. O Evangelho ele não é um produto. O Evangelho ele é a porta de entrada para o céu. Ele é a porta de entrada para a nossa eternidade. O Evangelho ele vai falar acerca da vida de um homem que é Deus, que sempre foi Deus, mas que virou homem para andar nessa terra, para chegar e fazer com que nós, olhando para a vida desse homem, Jesus Cristo, seguindo os seus passos, seguindo as suas orientações, seguindo os seus ensinamentos, eu consigo, através dele, chegar no céu. Coisa que todo mundo gostaria. Olha só que interessante. Quem não quer ser eterno? Não é só a gente que é crente, irmãos. Qualquer pessoa lá fora do mundo, primeira coisa que você vai saber se ela quer ser eterna, pergunta para ela, você quer morrer? Você quer morrer um dia? Ninguém vai falar que quer morrer. Todo mundo vai chegar e vai falar, eu não. Eu quero viver 100, 200, 300 anos. Aliás, temos irmãos que estão chegando perto dos 100, então você fala, já estamos querendo bater a casa dos 200. Todo mundo vai falar isso. E, lógico, vivendo com a qualidade de vida que nós temos, né? A qualidade que eu digo que é assim, a jovialidade não, mas tendo a mesma juventude, vamos falar assim, vai. Cada vez que eu for ficando velho, eu quero ficar mais novo. Ninguém quer chegar e ficar velho, né? Todo mundo quer chegar e ficar velho e ser novo. E aí a gente vai ver que a palavra de Deus, ela chega e ela dá essa solução. Jesus, ele deu essa solução para você viver eternamente. Quem quer seguir a Jesus, irmãos? Ninguém. Ou, melhor dizendo, vamos falar assim, todo mundo quer seguir Jesus Cristo. Só que todo mundo aí fora, nos dias de hoje, quer seguir Jesus do seu jeito. Qual é o jeito? Não quero chegar a seguir a Jesus, mas sem compromisso nenhum. Quero chegar a seguir Jesus do meu jeito, vivendo a minha vida. Bagunçando do jeito que eu bagunço, fazendo as coisas da maneira que eu penso, que eu entendo, que eu acho melhor, que eu não acho.
Jesus, ele nunca foi desse jeito. Jesus, ele chega e fala, você tem que me seguir assim. A única coisa que você precisa é fácil. Qual é? A gente acreditar que Jesus sempre foi Deus, que Jesus se transformou em homem, que Jesus ele morreu, que Jesus ele ressuscitou e que Jesus ele voltou para o céu. E ainda por cima que Jesus ele está esperando um dia que Deus vai mandar ele voltar para levar e resgatar o seu povo para a eternidade. Irmãos, quando a gente que é crente, quando alguém fala isso para nós hoje, a gente vai falar, é simples. É simples porque nós temos fé. É simples porque nós conhecemos a verdade. É simples porque o Espírito Santo visitou o nosso coração, mostrou a verdade para a gente acreditou, e a gente sabe que Jesus é tudo isso que eu acabei de falar. No nosso coração, para a gente é fácil. Agora, e quando você não era crente, irmãos? Antes de você se converter, para quem não nasceu em berço cristão, no passado, era difícil a gente acreditar. Então aí você chega e você pensa o seguinte, essa situação em que Estevão estava pregando e falando, diante das autoridades da lei, aí quando ele chega e fala que ele olha para o céu, ele vê Deus, enxerga Jesus, ele começa a contemplar a glória de Deus, os céus abertos, e ele está vendo o Filho do Homem. Isso daí foi uma heresia daquele povo. E aí eu chego e falo para vocês, irmãos, na hora que Estevão ele estava sendo apedrejado, ele chegar e falar, Senhor, não coloque esse pecado na vida deles. Aqueles homens que pegaram Estevão e levaram para fora da cidade e começaram a apedrejar, eles tinham plena consciência da verdade que estava no coração deles, da maneira que eles aprenderam. Eles tinham a certeza que eles estavam com a verdade. Agora, Estevão, ele chegou e falou para o que para Deus? Senhor, perdoa os pecados deles. Por isso que eu falo, pedir perdão é uma virtude. Naquela hora, quando ele estava antevendo aquela visão da glória de Deus, quando ele está vendo o Pai, está vendo o Filho, lá no céu, e quando ele começa a enxergar que Jesus estava à destra de Deus, sabe o que ele estava vendo? Ou sabe o que ele estava pensando? Ele estava pensando o seguinte, provavelmente, tudo aquilo que me ensinaram, tudo aquilo que aqueles homens, os discípulos de Jesus, tudo aquilo que Pedro, Tiago, João falaram para mim, porque Paulo veio depois. Paulo ele vai ser citado no primeiro versículo do capítulo seguinte, quando ele consentia na morte de Estevão. Ou seja, tudo aquilo que ele estava vendo ali, ele falou assim, pensou no seu coração, nossa, tudo aquilo que me falaram de Jesus é verdade. Eu estou vendo os céus abertos. Irmãos, quando você consegue enxergar os céus abertos, é porque você tem a certeza no teu coração de que a tua passagem, que foi comprada pelo sangue de Jesus, é uma passagem verdadeira e que te leva para um outro nível ao qual você nunca mais vai deixar. A gente na nossa vida, vive a nossa vida crendo e esperando que Jesus vai voltar. Mas quando chega a hora da morte, muita gente chega e fala assim, deixa um pouquinho mais. Deixa passar um pouquinho o tempo mais, e outra, que eu não venha sofrer. A gente fala isso para Deus. Ou vai dizer, é mentira, a gente chegar e falar. Lógico que a gente fala para Deus as nossas orações. Quando começa a sentir uma dorzinha, quando você pensa, nossa, será que eu vou morrer amanhã? Será que eu vou morrer daqui a pouco? Senhor, me dá mais um tempinho de vida. A gente faz igual a Ezequias, que orou e pediu para Deus, e Deus ainda deu mais 15 anos para a vida dele. A gente sempre quer prorrogar. Agora, irmãos,
Quando ele chega e faz, e tem essa visão, pode ter certeza, nada mais nessa vida importa. Não importa ele querer se justificar, não importa ele querer chegar e falar a verdade, não importa ele chegar e pedir para Deus ele guardar. Por isso eu falo, pedir perdão de coração é uma grande virtude. Ele pediu, é como se ele tivesse, quando ele fala para Deus, perdoa o pecado daquele povo, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. É como se ele tivesse pedido perdão para aquelas pessoas, mesmo ele sabendo que ele estava certo no seu coração, mas já nada disso importava mais para a vida dele. E aí eu falo, pedir perdão é uma grande virtude a partir do momento em que a gente tem essa qualidade no nosso coração. Porque a outra pessoa, ela tem que enxergar na nossa vida. Quantas vezes a gente chega diante da presença de Deus, nas nossas orações e nas nossas petições, nos nossos arrependimentos, e a gente não pede perdão de coração para Deus. Mas mesmo assim Deus ele perdoa, e a gente vai e comete a mesma coisa, faz a mesma transgressão, comete o mesmo pecado. Num determinado momento da pregação, da defesa que ele faz da fé dele em Cristo Jesus, ele chega e fala que depois que Moisés ele chegou e levou e tirou o povo de Israel da mão dos egípcios, da mão do Egito, para chegar e levar no meio do deserto, Moisés ele se retira para chegar e buscar a revelação de Deus, dos mandamentos, e o povo de Deus se corrompeu na direção de Deus, para servir ao outro Deus, aonde eles chegam e pedem para Arão fazer o quê? Um bezerro de ouro para eles poderem adorar, bezerro de ouro para eles poderem adorar, sendo que fazia pouco tempo que eles chegaram e eles viram a glória de Deus, lá no momento da libertação da escravidão, quando Deus ele chega e mata todos os primogênitos do Egito, e Deus ele chega e fala, agora Faraó vai te deixar ir embora. Olha só como nós somos dessa mesma maneira. Somos crentes, acreditamos em Cristo Jesus, e várias vezes no nosso dia, na nossa vida, em nossos momentos, se nós não vigiarmos e não tomarmos cuidado, a gente cai, a gente tropeça, a gente chega e a gente entristece o coração de Deus. E a gente vai e pede perdão, e Deus assim mesmo, conforme a nossa palavra, Ele chega e nos perdoa. Aí eu vou passar para um outro nível de chegar e perdoar. É uma grande honra. Por que perdoar é uma grande honra, irmãos? Nessa mesma declaração de Estevão, quando ele chega e fala, Senhor, não coloque, não imputes esse pecado na vida deles. No momento em que ele estava sendo apedrejado, você imagina o seguinte, você já se imaginou ser apedrejado por alguém? Eu acho que quando alguém chegou e te atirou alguma coisa, em algum momento na sua vida deve ter doído pra caramba. Agora imagina ele chegar e ser apedrejado até a morte por uma culpa, por uma causa, por uma situação pela qual ele não cometeu. Ele não foi culpado daquilo que ele foi acusado. Dói mais ainda. Além da pedra, ela chegar e doer, tem medo de morte, tem, várias coisas que passam no coração da gente. Mas ele chegou e, no momento do apedrejamento, ele não chegou e olhou para a sua dor, mesmo sabendo que ele ia morrer e ele ia sofrer até a morte. E aí a gente vê que ele, naquele momento, ele poderia chegar e falar o que para Deus? Senhor, me defende, me vinga, o seu sangue, o sangue de Cristo, ele chega e venha consumir e me proteger dessa morte que ele estava enfrentando. Mas sabe, ele tinha uma coisa no seu coração, que é uma coisa que nós nos dias de hoje nós não temos. Sabe o que nós não temos? A gente vive a nossa vida acreditando na volta de Jesus,
mas achando que a gente nunca vai morrer. A gente quer que Jesus ele volte com a gente vivo, para a gente não sofrer a dor da morte. Porque a morte, muitas vezes, ela é cruel. Ninguém quer morrer. Todo mundo quer ficar bom. Agora, no momento de sofrer, para morrer, existem várias situações em que as pessoas, normalmente, elas sofrem. É raro a gente chegar e ouvir falar, morreu dormindo. Todo mundo quer morrer dormindo, né? Todo mundo quer expirar dormindo. Quando você começa a ler o livro de Hebreus, irmãos, quando você começa a chegar e vai falar das pessoas que eram um espetáculo vivo, pessoas que eram devoradas por leões, pessoas que eram chegadas e colocadas dentro de um tacho de óleo fervente para a pessoa chegar e morrer. Sabe o que significa você morrer em óleo fervente? Não, ninguém sabe disso porque ninguém está todo mundo vivo para contar a história aí. Mas você já fritou batata frita e deixou espirrar o óleo no seu dedo? Dói pra caramba, né? E quando aquele óleo faz uma bolha no seu dedo? Uma bolha arde pra caramba, né? Imagina os heróis do passado, quando você chega e você começa a ler o livro de Hebreus, capítulo 11 e 12, vai dizer, em determinado momento, que pessoas eram jogadas ali dentro do tacho de óleo. Nos primeiros anos da era cristã, teve homem que morreu por causa da perseguição de reis, imperadores romanos, que morreu dessa maneira, dentro de uma arena, no meio de uma arena, com um tacho de óleo fervendo, e a pessoa era jogada viva lá dentro. E a pessoa, ela não tinha medo. Como assim não tinha medo? A gente tem uma amostra, uma explicação de uma situação lá do Antigo Testamento, de 3 amigos de Daniel. Lembra da fornalha de fogo ardente? Aqueles homens, quando eles chegaram e foram colocados diante lá da fornalha, aconteceu da mesma maneira que pode acontecer com a gente algum dia da nossa vida, porque nós estamos chegando no fim dos tempos. Amaldiçoa o seu Deus para que você não venha morrer por causa disso. Aqueles 3 amigos de Daniel, eles chegaram e falaram: olha, rei, nós não precisamos dobrar o nosso joelho para você, porque nós temos e servimos a um Deus vivo. E se ele pode nos livrar dessa fornalha, mas se ele não nos quiser, pode ter certeza que nós temos ele no nosso coração. E eles entraram, o que aconteceu? Não aconteceu absolutamente nada. Mas isso é um milagre que aconteceu, que pode ter certeza, nos nossos dias vai ser difícil acontecer. Muitos são livrados da morte, mas muitos, quando você começa a ler o livro de Apocalipse, você vai ver daqueles santos que chegaram e morreram de maneiras terríveis, mas que Deus recolheu a todos, porque eles acreditaram nessa salvação. Então a gente vai ver que o perdão de coração, ele é uma grande honra. Sabe por quê, irmãos? Por que é uma grande honra? Existem tantas situações na nossa vida, por exemplo, uma traição conjugal. Por exemplo, uma pessoa, um grande amigo seu, um parente seu, uma pessoa muito chegada de você, chega e comete um mal muito grande para você. Até que chega essa pessoa, vem e te pede perdão, e você fala assim: eu te perdoo, mas eu não esqueço. Como assim? Eu não sou doido, não é assim que a gente chega e não fala? Eu perdoo, mas eu não esqueço. Por quê? Porque eu não sou doido. Irmãos, o livro de Coríntios, ele chega e fala o quê? Quando você aceita Jesus na sua vida e você segue os caminhos de Cristo, Deus, ele chega e fala: dos seus pecados eu não me lembro mais. Se nós temos um Deus que é criador, que chega e fala que não lembra mais do nosso pecado, quando nos arrependemos de coração, por que quando eu perdoo alguém,
fica sempre um fantasminha na minha vida por causa dessa ou daquela pessoa. Já reparou isso aí? Quando a gente perdoa alguém, salvo várias exceções, sabe? Mas normalmente quando a gente perdoa alguém, imagina que alguém chega, uma coisa simples, alguém que chega e, por exemplo, vai e te pega o dinheiro e fala que vai te pagar tal dia. E aquele negócio rola, e até que, tipo assim, você chega e fala, não, esquece. A pessoa vem, te pede perdão, e você fala, eu te perdoo. Amém. Mas eu não esqueço. Aí passa um outro tempo, você tem condição de prestar dinheiro para essa pessoa. Essa pessoa vem e te pede dinheiro emprestado. Você já sabendo que ela não vai te pagar. Você empresta ou não? Ah, não, eu já te dei um calote de você uma vez, eu não vou fazer mais isso. Por quê? Porque você me fez aquilo. Então, quer dizer, eu não perdoei de coração, porque eu não sou bobo. A gente não fala isso daí. Aí a gente vai pensar o seguinte: Deus é bobo? Não. Quando Deus ele fala dos seus pecados, dos orgulhos e tudo mais, ele vai falar uma qualidade que Deus ele tem, que é infinita quando é mostrada na palavra de Deus. Misericórdia. Irmãos, a misericórdia de Deus ela é tão grande quanto o amor dele. A misericórdia na nossa vida ela tem que ser tão grande quanto o amor que nós temos por Cristo na nossa vida. Porque amor e misericórdia elas andam juntos e caminham de mãos dadas na vida de qualquer um de nós. Se Deus ele sempre chega e nos perdoa dos nossos pecados, por que nós não chegamos e não perdoamos de coração o pecado dos outros? Nós sempre temos que olhar para cima, nós sempre temos que olhar para a cruz de Cristo. Nós sempre temos que olhar por aquilo que Jesus ele fez na vida por amor de nós. Se nós hoje somos gratos por termos herdado tão grande salvação, a ponto de nós entrarmos na eternidade, temos que rever os nossos conceitos de pedir perdão e perdoar. O pedir perdão e perdoar tem que ser feitos de coração. Sabe por quê? Quem ganha sobre nós somos exatamente nós. Nós é que vamos ganhar com tudo isso daí. Porque Deus ele vai estar olhando a sinceridade do nosso coração. Se nós tivermos um coração sincero diante da presença de Deus, as pessoas lá fora do mundo podem nos achar como bobos. Mas bobos são eles, porque nós já temos a certeza da salvação. Quem dera um dia a gente conseguir chegar e ter essa mesma visão que Estevão teve. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que no momento da morte dele, ele não sentiu a dor física. Porque a glória de Deus foi muito maior do que a dor física dele. A palavra de Deus ela diz assim, de uma maneira muito simples, muito tranquila, ele adormeceu. A morte dele pode ter, sabe, olhando por aquilo que a gente vê nas Escrituras, é uma morte extremamente sofrida. Morte por apedrejamento, irmãos, não é coisa fácil. Além da questão da humilhação, a dor que a pessoa sente a cada pedrada que ela leva é muito dolorida, principalmente quando ela vai na cabeça. Mas, sabe, irmãos, por causa dessa visão que ele teve, pode ter certeza, ele não sentiu a dor dessa morte. Deus recordou a vida dele. Ele foi muito feliz, alegre para a glória de Deus. Ou seja, nós vamos e nós encaramos a morte todo dia. E nós temos que ser gratos a Deus no nosso coração, porque a salvação chegou nas nossas vidas através de Cristo Jesus.